Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que essa semana que se inicia hoje seja abençoada. E que tudo o que nós fizermos e onde formos, que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida. Coloque-se de pé, cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Abençoe a vida desta pessoa. Fale com ela. Se você não conhece, pergunte o nome dela. Que Deus te abençoe. E você não seja apenas um telespectador, alguém que participa, que está cumprindo uma rotina ou apenas o que você sempre faz, mas que hoje seja especial, que seja o seu momento com Deus, mais um momento com Deus, que não seja apenas uma frequência, um culto ou mais uma reunião, mas que seja o seu momento de adoração, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua família. Se você está aqui hoje é porque Deus te livrou de um acidente, de uma enfermidade, Ele te deu condições para você estar aqui. Então glorifique e agradeça a Deus por isso. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, Espírito Santo de Deus, porque cremos que a tua presença se faz neste lugar. Te adoramos, Espírito Santo de Deus, porque acreditamos na liberdade que o Senhor nos permite para te adorar. Te adoramos, Senhor, porque somos gratos ao teu Santo Espírito por nos acompanhar dia após dia. Te adoramos, Senhor, porque cremos que só o Senhor é capaz de mudar ou transformar o nosso ser para fazer e agir conforme a tua vontade. Espírito Santo de Deus, encontre liberdade no nosso coração, não para um ritual religioso, mas para permitir, ó Deus, a presença do Senhor neste lugar, para podermos adentrar no Santo dos Santos, no Santo dos Santos. Aleluia! Te agradecemos pela liberdade que podemos ter em te adorar e glorificar o teu santo nome. Em espírito, em verdade, em espírito, em verdade, te adoramos.
Não se permita experimentar só um pouquinho, mas experimente toda a integralidade da presença do Senhor. Aleluia. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Onde flui amor. Aleluias, Deus. Aleluias ao Senhor. Grande é o teu nome, Pai. Como é bom poder chegarmos aqui e cantarmos um cântico desse, louvando ao Senhor com as nossas vozes, com o nosso coração, com o mais profundo da nossa alma, ó Deus, entendendo que é o Senhor, o Deus de nossas vidas, que nós somos servos do Senhor, e nesse momento que estamos iniciando o nosso culto à tua presença, Pai. Ó Senhor, como é bom poder sentir a tua presença, como é bom, Deus, poder olhar e saber que o Senhor está aqui. Abrimos os olhos, ó Deus da fé, e sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Então, Deus, recebe nosso louvor, a nossa adoração. Tudo que nós temos e somos é por causa do Senhor, é pela tua vontade, é porque o Senhor olhou para nós e nós achamos graça e favor diante do Senhor. Não há nada que nós possamos dar ao Senhor que o Senhor já não tenha nos dado. Por isso nós nos reunimos aqui e convidamos: Senhor, se assenta nessas cadeiras conosco. Espírito Santo de Deus, o Senhor que conhece o íntimo de cada pessoa, vem sobre esse lugar, vem sobre nós, nos desvenda, ó Deus, os mistérios que só o Senhor pode dar, só o Senhor conhece. Ah, Jesus, Jesus, o Senhor que entregou a sua vida por nós, nós te exaltamos, nós nos rendemos, nós nos humilhamos diante do Senhor. Ah, Pai, essa é a nossa reunião, aonde oferecemos ao Senhor nosso louvor, nossa gratidão, aonde sabemos que com nossa mente nós podemos adorar o Senhor. Por isso vem, Senhor, e toma os melhores lugares de honra e de glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vi que poucas pessoas estavam aqui na hora que iniciamos, então eu gostaria de te convidar mais uma vez. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, deseja a ela nosso culto, que Deus fale com ela, abençoe a sua semana, como nós fizemos há pouco. Valeu, rapaziada, show de bola. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Esse é o ano do discipulado, rumo à maturidade, e o nosso informativo está no ar. Na última quinta-feira tivemos mais um culto de consagração de crianças a Deus. Que bênção saber que a Igreja de Cristo tem se renovado e crescido. Esses pequeninos serão homens e mulheres servos do Senhor.
convida aqueles que têm entre 8 e 13 anos e que já entregaram suas vidas a Jesus para fazerem o curso de batismo, que começa no próximo domingo, dia 8, às 10 da manhã. Mas antes, é preciso fazer inscrição e entrevista, e para isso, devem estar acompanhados dos pais. Observem que de 8 a 9 anos, as inscrições são com o pastor Aldezir e os pré-adolescentes com a tia Tati. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Que alegria! Cristo ressuscitou e está aqui entre nós. E por isso convidamos a todos para o nosso culto de Páscoa com o tema Cristo Vivo Está. Um musical alegre e contagiante que falará da vida, morte e ressurreição de Jesus. Anote na sua agenda, dia 3 de abril, na sexta-feira chamada Santa, às 7h30 da noite, aqui no templo. Venha e traga seus parentes e amigos. A partir deste fim de semana, entramos oficialmente no processo eletivo do Corpo Diretivo da Igreja para o ano eclesiástico 2015-2016. Teremos até o dia 15 de março para fazermos nossas indicações através dos formulários que estão à disposição no balcão ou na secretaria da igreja. Todas as informações sobre o processo, datas, funções e mais, você encontra também no balcão ou no nosso site, no arquivo Critérios para a Eleição. É muito importante que todos os membros participem, pois é a vida administrativa da igreja e todos fazem parte do corpo. Ore pedindo a Deus orientação. Indique não por afinidade, mas entendendo que a pessoa tem o perfil para a função. Cada um tem um dom específico dado por Deus. Nossa igreja é apaixonada por Deus e por pessoas e estamos no ano do discipulado, rumo à maturidade. Por isso, precisamos das pessoas certas nos lugares certos. Participe! Deus conta com você! Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através do telefone 3041-4444. Para rever essas e outras notícias, veja em seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Que Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor, amém? Todos tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Começaram muito bem, juntos aqui adorando o nosso Deus. Isso é gostoso. Hoje a nossa lição fala sempre brilhando. Nossa última lição é do livro do profeta Isaías. No próximo domingo nós começaremos a estudar sobre a vida do profeta Daniel. Lições maravilhosas também. Então hoje nós estamos falando que as crianças devem brilhar. A glória do Senhor reflete sobre a nossa vida e aí nós devemos refletir esse brilho aonde nós passarmos. E é isso que as nossas crianças vão aprender hoje. Os profetas, eles eram pessoas escolhidas, separadas por Deus, que mantinham uma vida de santidade, uma vida na presença do Senhor, uma vida de busca, uma vida de brilho mesmo para o povo. Então o profeta Isaías traz a mensagem ao povo que eles precisam refletir essa glória de Deus. Eles às vezes estavam desviando, iam para o pecado, ficavam entristecidos, mas o Senhor vinha com a sua palavra através do profeta e relembrava: a glória do Senhor é mais forte, vocês precisam brilhar por onde passar. É isso que as nossas crianças vão aprender nesta manhã. E aí vocês podem ver que eu estou até cheia de glitter aqui, é porque é a atividade que nós estamos fazendo com as crianças, para eles entenderem que eles precisam realmente brilhar para o Senhor por onde eles passarem. E nós temos visto as nossas crianças, eles ouvem a palavra do Senhor, estão crescendo. Nós louvamos a Deus pela vida dos papais, têm investido na vida desses filhos. Avós que têm pagado o preço, trazido a cada domingo, levando os seus filhos, trazendo a igreja para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos felizes, nós queremos apoiar você a cada dia, nesse crescimento, fazendo a sua devocional, ensinando a palavra a cada dia ao seu filho, tendo realmente um tempo de oração com o seu filho. Isso faz diferença, vai fazer com que eles brilhem realmente por onde eles passarem, amém?
Convido a igreja a se colocar em pé. Quero lembrar aos papais que está começando os cursos da Escola do Discípulo. E nós terminamos um culto, nós temos que entregar as crianças, receber os facilitadores que vêm para o outro culto. E às vezes nós não temos condições de receber o seu filho no momento em que vocês estão indo para o curso. Então nós pedimos que nos ajudem, levando para o curso uns minutinhos. E assim que o menino subir, você já pode levar o seu filho no segundo andar, no quarto andar, para deixar ali com o Ministério Infantil. Isso vai nos ajudar, tá bom? Vamos falar o nosso versículo de hoje, todos juntos. Vamos lá. Mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Isaías 62. Amém. Estenda a sua mão e vamos estar orando. Paizinho querido, mais uma vez, nós entramos em Tua presença, te louvando, Senhor, por esta manhã. Um dia que o Senhor nos deu um sol tão bonito, um brilho maravilhoso nesse dia. Mas nós sabemos que o brilho maior é a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. O brilho maior, ó Deus, é realmente a salvação que o Senhor trouxe sobre nós, que nós podemos transmitir, ó Deus, a vida dessas crianças, pré-adolescentes, para que eles possam também brilhar por onde eles passarem. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, nesta manhã, porque o Senhor trouxe facilitadores com corações cheios da Tua palavra, dispostos, ó Deus, para transmitir este ensino. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor já vai trabalhando, preparando, ó Deus, o coração de cada criança, para que eles possam receber a palavra, entender, ó Deus, e, ó Deus, ter o desejo ardente de colocar em prática a cada dia. Nós queremos pedir, ó Deus, que eles possam ser uma luz no condomínio, uma luz na escola, uma luz dentro da sua casa, uma luz na vizinhança, por onde eles passarem, ó Deus, com a sua boca, com as suas atitudes, ó Deus, para que as pessoas possam ver, ó Deus, que o Teu brilho está sobre nós, o Teu brilho está sobre essas crianças, o Teu brilho está sobre as nossas famílias, ó Pai. Nós clamamos a Tua vitória nesta manhã sobre a vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então os pré-adolescentes e depois as nossas crianças. É isso aí, uma salva de palmas para essa galera linda, pré-adolescentes, crianças. Obrigado aos professores, nossos facilitadores, pais e mães parceiros. Vocês podem assentar-se, irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Como é que vai seu coração? Está na bênção? Beleza. Quero enfatizar aquilo que você viu no nosso VT informativo, que nós estamos em período de eleições aqui na igreja. O nosso calendário eclesiástico começa dia 1º de abril e vai até o ano seguinte, dia 31 de março de 2016. Dentro do seu boletim você vai encontrar uma filipeta, um marcador de Bíblias. E aqui você tem informações muito importantes. Por exemplo, que até o dia 15 de março, é um domingo, você pode fazer as suas inscrições. Como fazer as inscrições? No balcão ou na secretaria, você tem um formulário onde você recebe as explicações, são os critérios, e tem o formulário para você indicar pessoas. Para indicar pessoas, você precisa conhecê-las e saber se elas estão dentro do perfil. Tudo isso está escrito lá logo na primeira página. São pessoas, membros da igreja, e assim, os critérios estão lá. E para você indicar alguém, você deve consultar essa pessoa. Não é só pensar, bom, eu acho que o Zé é um bom cara para fazer aquilo, sem conversar com o Zé, porque você vai gerar o trabalho de uma comissão, ligar para o José, né? E o José fala, não, muito obrigado, não estou podendo. Então, você não deve indicar pessoas as quais você não consultou. Diga, olha,
eu estou orando, quero abençoar a igreja, acho que você tem um perfil, você é um homem sério, uma mulher séria, gostaria de indicar o seu nome para ocupar tal função lá na nossa igreja. Se ele disser, olha, fica à vontade, fica lisonjeado, então você o fará. Se ele disser, olha, não, muito obrigado, estou sem condições, aí você terá condição de fazer uma outra indicação, fazendo o mesmo processo. Pois bem, nós ficamos 4 semanas aí recebendo os formulários, a comissão tabula, quer dizer, recebe todos, coloca em ordem, e para cada cargo ou função, as pessoas mais indicadas pela igreja toda, então vem para a eleição. Aqui no telão, nós colocamos uma fotografia bem grande da pessoa, porque nem todo mundo conhece todo mundo, né? Mas com a fotografia você fala, é aquele irmão lá. E aí, então, você no dia da eleição, que será dia 22 e 23, você ali fora no balcão vai pegar o formulário, né? Já será uma cédula, porque feita a tabulação, os nomes são gerados, então, no dia da eleição, você apenas vai fazer um X na frente dos nomes, que são a sua escolha para a eleição. Para retirar o formulário, você vai até o balcão, se identifica, assina, não é, o protocolo de que recebeu, e assim nós democraticamente vamos recebendo. Quando eu falo democraticamente, num ano alguém falou, acho que não foi tão democrático, que o pastor, não é, o presidente não colocou o cargo dele à disposição. É que na verdade, irmãos, estatutariamente, democraticamente, o estatuto foi feito. No estatuto, a igreja achou por bem dizer, o presidente da igreja será o pastor titular, enquanto bem servir a igreja. Então, dessa maneira, eu estou à disposição dos irmãos, da liderança e tal, mas se os irmãos não falarem que eu tenho que ir embora, então eu vou ficando, né? Brincadeira. Nós temos um trabalho sério de liderança, prestamos contas todos os meses, comissão de exame de contas, e com exceção do cargo da presidência, é estatutário, todos os demais, então, são renovados anualmente. O último prazo para você entregar o seu formulário, dia 15. As eleições, 21 e 22, a eleição propriamente dita. E o ato de posse, às 17 horas do dia 29 de março. Pastor. Pois bem, você pode ter recebido um convite para estar aqui conosco, ou de um amigo, ou sei lá, da sogra de repente, ou do próprio Espírito Santo. Todos nós fomos convidados pelo Espírito para estar aqui. E eu gostaria de saber se você que é convidado, está vindo à nossa igreja, está presente aqui, se você poderia ficar um pouquinho só, para nós podermos cumprimentar, apertar sua mão, saber, nosso irmão lá no fundo, seja bem-vindo. Há um casal aqui, seja muito bem-vindo. Há mais pessoas desse lado aqui que foram convidados, estão aqui? Joia, joia. A vocês que chegaram na nossa igreja, sejam muito, muito bem-vindos. Eu costumo dizer que aqui é a casa do Pai. Então, como casa do Pai, nós podemos ficar muito à vontade. Logo em seguida, meus irmãos, nós estaremos entregando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Então, você que já está preparado, que tem a consciência da questão do dízimo e da oferta, eu gostaria que você viesse aqui à frente, entregasse seu dízimo, enquanto nós louvamos ao Senhor com as nossas vozes. E eu gostaria de pedir também, aquelas pessoas que já foram contactadas para servir a ceia, que viessem aqui à frente, nesse momento já podendo nos preparar para a ceia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
teus permanecem sobre nós, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Nosso olhar, Ele enxugará toda lágrima, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus mas a palavra vai se cumprir. Glórias a Deus. Você pode assentar-se. A ceia da qual vamos fazer parte agora é a ceia do Senhor. Por isso, ela não é da Igreja Batista, é do Senhor. Se você é membro de uma igreja evangélica, está em plena comunhão com o Senhor, com a sua igreja, com a sua liderança, fique à vontade para participar conosco. Preste atenção, entretanto, no texto seguinte: acerca da ceia, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É um ato de fé, é um ato de obediência, é um ato memorial, que nos traz à memória a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Devemos fazê-lo conscientemente. Entretanto, o texto diz para que participemos. Depois de um exame pessoal, analisando a nossa vida, nós não devemos abrir mão se temos pecado contra o Senhor. Ao contrário, devemos pedir perdão com sinceridade, acertar a nossa vida e aí participar. Não é examinar para não participar, é examinar para consertar e então participar. Não perca a oportunidade de realinhar a sua vida com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, e então participar. Vamos cantar. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue.
tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se algum irmão não recebeu o pão ou o cálice, por favor, fique em pé. Se vai participar, fique em pé. Onde você estiver, e nos dê um sinal para que nós possamos atender você. Temos ali, pastor Jefferson. Alguém permaneça em pé, por favor. Há mais alguém aqui no plenário? Mais alguém? Ok, obrigado. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí nós já lemos: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
A ceia é um ato memorial, traz à nossa memória a pessoa, a obra do Senhor Jesus Cristo. Não há poder nem graça nos elementos em si, mas a obediência nos leva à presença do nosso Pai. E a ceia, então, nos coloca no passado para relembrarmos o que Ele fez e foi. Nos coloca no presente para termos comunhão com Ele e uns com os outros ao redor da sua mesa. E nos posiciona para o futuro, porque Ele diz, façam isso até que Ele venha. O Senhor vai voltar e então até lá nós estaremos aqui participando da mesa do Senhor. E haverá aquele dia, quando Ele vier nos buscar, nós estaremos para sempre com Ele e participaremos das bodas do Cordeiro. Fique em pé, meu amado. O pão representa o corpo do Senhor Jesus, que foi traspassado. Ontem, na minha devocional em Isaías 53, eu fiz questão de procurar essas palavras. O Senhor foi rejeitado, o Senhor foi desprezado, o Senhor foi ferido, foi maltratado, foi moído pelos meus pecados, seu corpo foi traspassado. Tudo isso porque Ele me ama você, e no seu projeto amoroso Ele incluiu nos perdoar. Ninguém pode apresentar a si mesmo a Deus dizendo, olha, estou fazendo a minha parte, estou tentando, então abre o céu para mim, porque o Senhor sabe que eu estou tentando. Não, isso não é suficiente, porque Deus é 100% justo, e as nossas injustiças não nos possibilitariam agradar 100% a Deus, mas o novo e vivo caminho para Deus é Jesus, e no seu corpo, então, nós recebemos a cura do pecado e da enfermidade. Em memória de Jesus, participe. Depois de comer o pão, ele também tomou o cálice e ele fez uma afirmação muito interessante, importante. Este é o sangue da nova aliança. É a nova aliança no meu sangue, o novo acordo entre Deus e os homens, que nos mostra que é impossível de alguém ir a Deus fora da presença de Jesus, pois não há outro meio, outro caminho senão Ele. E Ele disse, eu sou o caminho, não um dos caminhos. Eu sou a verdade, não uma verdade para você, outra para mim. E eu sou a vida. Então, em Jesus, temos unicamente, apropriadamente, pela substituição, o que chamamos o sacrifício vicário, substitutivo para Deus em Cristo. Participe. Pai, nós não podemos entender como é que o Senhor pôde fechar os olhos para o teu próprio Filho, para abri-los para nós. Como o Senhor pôde receber-nos, pecadores, cheios de mazelas, de iniquidade, de maldade. Não fosse pelo sangue de Jesus, seria impossível. Obrigado, Pai, porque o pecado que pesava sobre todos nós, o Senhor colocou sobre Ele. Ele levou as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou os nossos pecados, e assim fomos feitos justiça de Deus por meio dEle. Nós celebramos, nós agradecemos, nós pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes tomamos a ceia do Senhor quase que mecanicamente, como se fosse algo normal. Não é normal, é absolutamente anormal alguém amar o pecador a ponto de dar o seu próprio filho por ele, como o Senhor fez. A ti toda glória, todo louvor e toda honra, em nome de Jesus, amém. Passe o cálice para a sua direita, até a extremidade da fila, e os nossos irmãos estarão recolhendo, e nós continuamos em pé, louvando ao Senhor.
Isso é o meu respirar. Isso é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, Senhor. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim, Senhor. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Isso é o meu respirar. Isso é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, Senhor. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, Senhor. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Mesmo sendo desprezado, mesmo sendo rejeitado, Ele escolheu a cruz por amor. Aleluia, louvado seja a vida do nosso Salvador, porque Ele veio nos trazer redenção, cura, transformação. E ainda hoje Ele quer fazer isso. Ainda hoje, sendo rejeitado, sendo desprezado, trocado por outras prioridades, Ele ainda quer reinar em seu coração e no meu coração. Louvado seja esse Rei, ao Rei dos Reis que se fez homem para curar a nossa dor, o nosso pecado e nos transformar. Aleluias. Tu que estás assentado. Aleluia, que Ele assente no trono do seu coração.
Aplauda o Senhor e vamos cantar Maranata. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, amém. Amém, Senhor. Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Rei maravilhoso, Mestre, ó Deus. Senhor, tua palavra diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, jamais penetrou no coração de alguém aquelas coisas que o Senhor tem prometido àqueles que amam o Senhor. Aleluia, louvado o teu nome. Assim como o Senhor veio e deu a vida em nosso favor, queremos na tua volta, Senhor, no dia e hora que ninguém sabe. Nós temos essa grande tarefa, Senhor, de nos apresentar como igreja santa, sem ruga, sem mácula, irrepreensível para ti, Senhor. Ajuda-nos, derrama sobre nós o poder do teu Espírito, para que assim sejamos, papai. Mas que haja no nosso coração um desejo de dizer o tempo todo: Maranata, vem, 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 Senhor Jesus. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar-se, irmãos. Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo São Paulo escreveu para os Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. De novo, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e da súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Texto paralelo diz a mesma verdade, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Estamos ainda no início do ano de 2015 e você tem visto os noticiários e já tem visto comentários. A presidente é uma grande mentirosa. Já ouviu isso, não? Não aumenta, não mexo, não aperto, mas olha a situação onde nós estamos. Aumentos de 80%, essa semana aumento de 150% acerca da Previdência Social, e os especialistas dizem vai haver demissão em massa, porque é insustentável. Carga tributária que já era considerada a maior, se não uma das maiores do mundo, agora receber incremento, aumento de 150%. Parece, alguém já disse que o cofre do Brasil, as reservas estão a zero, e por isso em todo lugar, em todo canto, com todo tipo de atitude, vamos aumentar impostos, vamos mexer, porque senão não vamos dar conta. Difícil, não é, irmãos? Alguém disse a respeito da violência no Brasil, olha, e é fato, há mais mortes no Brasil do que em países que estão em guerra. Os números de homicídio e de violência no Brasil, morre mais gente aqui do que no Iraque, onde nós vemos o tempo todo crise, insustentabilidade, revolta. Como pode ser? Todo dia na televisão você liga e fica sabendo de alguém, uma criança que morre com bala perdida, uma professora que diz não para o aluno, chega lá fora e é morta. O tempo todo, a violência contra a mulher absurdamente, não é, divulgada, mesmo assim, parece que só cresce. Irmãos, o que nós vamos fazer? A Petrobras, o grande orgulho, o grande patrimônio do Brasil, a única coisa que nós tínhamos que reverberava pelo mundo todo, potencial, agora é uma massa falida praticamente, vergonha, não nacional, mas já internacional, países se movendo por ações políticas e jurídicas contra aquilo que nós tínhamos de mais precioso. Como foi possível a Petrobras ser o que foi e agora ser o que é? Penhorada, por causa de dívidas que ela não pode pagar. Que coisa, irmãos. Na verdade, nós vivemos momentos difíceis, mas nós não podemos nos conformar com isso. E o texto da palavra de Deus está nos dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma. Então, irmãos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos unir aos profetas do caos, para todo momento, lá no campo de futebol, lá no churrasquinho, lá na empresa, está falando assim: olha onde nós estamos, onde é que nós vamos parar? Não. Nós não seremos omissos, nós não trabalharemos para acomodar as coisas, mas na verdade nós temos um Deus que continua assentado no seu alto e sublime trono, e de lá governa todas as coisas. Ele tem tudo na palma das suas mãos. Tudo o que Ele fez pela palavra do seu poder, criando céus e terra, mares, estrelas, luminares, tudo isso funciona perfeitamente bem, porque Ele é todo poderoso, nele não há sombra de variação, Ele não muda as coisas, Ele está no poder. Diga glória a Deus. Eu sou admoestado, encorajado pela palavra de Deus a olhar essas situações e clamar a Deus, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e ainda, importante, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É possível o Brasil mudar, diga glória a Deus. Mas não vai depender dos depoimentos, não vai depender dessas ações. Ou eu creio que há um Deus que governa, ou eu fico à mercê daqueles homens que têm sucesso e demonstram autoridade e demonstram credibilidade num ano, mas depois se descobre os seus podres. Não há diante de Deus ninguém que faça o bem. É isso que a palavra de Deus diz. Mas eu, irmão,
eu não posso andar ansioso por coisa alguma, e coisa alguma é coisa alguma. Mas pastor, minha mamãe, hoje a nossa irmã, uma irmã da nossa igreja, está com a mamãe no CTI, mas isso inclui a minha mãe? Inclui toda e qualquer situação. Ninguém pode, diante de Deus, levantar problema que seja insolucionável, que seja insolúvel. Irmãos, Lázaro estava morto há 4 dias. Se você baixar na internet e olhar, tiver a curiosidade de ver o que acontece com um corpo que morre, como a falência após a falência da vida, como aquilo se decompõe tão rapidamente, é nojento, é asqueroso, é feio, pois Lázaro estava já sepultado há 4 dias, não havia nenhuma esperança. E a sua irmã, quando Jesus disse, eu quero vê-lo, ela disse, Senhor, o que é isso? Ele já cheira mal. Para alguém dizer a respeito de um ente querido, ele já cheira mal, essa é a extrema realidade da vida. Está fedendo, Senhor. Mas o Senhor, onde pusesse, e chega lá, e Jesus, e a palavra grega que o Senhor usa é uma palavra de comando, a mesma palavra que se usa para um cão, aqui, lá, sai para fora. A palavra grega tem esse peso. Jesus diz assim, depois de chorar, porque Jesus chorou primeiro. Que coisa maravilhosa, Jesus chorou. Por que é que Jesus chorou? Não foi pela morte, porque ele o ressuscitaria. Jesus chorou de ver a situação em que nós estamos, como nós somos reféns da morte, como a morte faz parte do nosso calendário, mas Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. E depois de chorar, Ele disse, Lázaro, aqui fora! E aquele que estava morto e fedendo há 4 dias, tomou posição e saiu para fora. Alguns teólogos têm dito, sabe por que Jesus falou o nome de Lázaro? Porque se ele só falasse morto, sai para fora, a autoridade do Senhor é absoluta, e naquele momento, todos os mortos saíam da sua sepultura. Mas era a hora de Lázaro, é só vocês fiquem quietos aí. Irmãos, diante de um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, nós não podemos ficar amedrontados diante das situações, por pior que elas estejam. Nossos irmãos do Egito, vocês viram? Os coptas foram degolados. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, há testemunho de família dizendo, olha, eu perdoo aqueles homens, e se visse aqueles homens que o degolaram, né, na rua, chamaria para vir para dentro de casa, ofereceria café, e então ia falar da graça de Jesus. Isso é fé vencedora, isso é o que se espera de alguém que conhece o Senhor Jesus como Salvador. Mas nós não somos menores não, irmãos, quando nós falhamos. Davi, o grande herói bíblico, em 1 Samuel capítulo 21, 10 a 15, ele está fugindo de Saul. Saul quer a pele de Davi, vocês conhecem a história. E naquele dia, diz o texto, naquele dia fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é esse o Davi, o rei de Israel? Não é ele que acerca de quem cantavam em suas danças, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. E enquanto esteve diante deles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. É Davi que matou urso, que matou leão, é Davi que derrubou o gigante, é Davi que era herói de guerra, agora amedrontado, fingindo de louco para salvar a própria pele. Nós somos assim, somos falíveis, nós somos cativos, irmãos, de situações que podem nos levar a uma derrota tão grande. E então o rei disse aos seus conselheiros, veja esse homem, o que é isso que vocês estão falando? Ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos nessa cidade? Para que vocês me tragam mais um aqui? Para agir como doido aqui na minha frente? E então, ele não deu qualquer sinal. É assim, homens bons, fiéis, leais a Deus, se não abrirem a sua mente, o seu coração, para o grande livramento, para o grande livrador que nós temos, vão fazer papelão. Paulo, homem cheio do Espírito Santo, todos nós sabemos, em determinada situação falou assim, irmãos, eu estou experimentando temor por fora,
luta por fora e temor por dentro. Luta por fora, temor por dentro. Ou seja, não é só o que vem de fora, é o que está vindo aqui de dentro, me dizendo que eu não vou conseguir. E o Espírito Santo testificava que ele ia dar testemunho em Roma, e o Espírito o confortava. Mesmo assim, em lutas, irmãos, na falência da nossa carne e na nossa debilidade, ele disse: olha, chegamos a desesperar da vida. Então, ninguém é menor por sentir essas coisas, mas nós precisamos vencer todo tipo de ansiedade. O que eu quero propor para vocês é que Deus nos liberta das correntes da ansiedade. Deus nos liberta das correntes da ansiedade. Repita comigo: Deus nos liberta das correntes da ansiedade. É corrente, é poço, é algema, é calabouço, mas nós não vamos ficar lá, porque nós conhecemos o Senhor Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. As ondas obedecem o seu mandar, as folhas crescem no campo, e quando chega o seu tempo, cai tudo debaixo do controle do Senhor. Um pardal é cuidado pelo Senhor, os filhos dos leõezinhos são cuidados pelo Senhor. Você é muito mais do que qualquer coisa dessa. Você é filho natural de Deus pelo poder do Espírito Santo. Você foi gerado da semente incorruptível do Espírito Santo. Você é filho de Deus e não vai ser cativo da ansiedade. Vai ser liberto hoje em nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém ou não amém? É isso a palavra que está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é uma lição de autoajuda, não é uma palestra motivacional, é a palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas o meu casamento está mal, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu estou doente, não andeis ansiosos por coisa alguma. A firma está quebrando, não andeis ansiosos por coisa alguma, irmãos. Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a ansiedade vira doença. Conceito na medicina: ansiedade é o estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Está chegando, só de antever, só de pensar. A palavra ansiedade tem origem no latim anxietas, que significa angústia. Estar ansioso é estar angustiado, movido por angústia. Mas, irmãos, a palavra de Deus vai nos ajudando, e irmãos vão nos ajudando. O pastor Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil Estudantil e Profissional para Cristo, disse: eu reconheci que em minha vida, ou eu carrego os fardos, ou é o Senhor que carrega. Ele e eu carregando juntos não dá, então eu decidi deixar sobre ele. Diga glória a Deus. É isso aí. Ele falou: olha, olhando a vida, a minha vida, olhando o poder do Senhor, eu decidi, eu carregar meus fardos, o Senhor também carregá-los, não dá certo, os dois não dá, um ao outro. Então, claro, diante da minha debilidade, eu falei: Senhor, estou lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Glória a Deus. Durante a Segunda Guerra, vocês conhecem a história dos nazistas, né, e do extermínio dos judeus, aqueles campos de extermínio, tudo. Lá havia uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela tem até um livro que fala sobre ela, sua história de perseverança, de superação. E o Billy Graham trabalhou muito sobre isso. E ela disse: eu creio que quando nos preocupamos, praticamente nos comportamos como ateus. Olha só, eu creio que quando nos preocupamos, nós estamos nos comportando como ateus. Ou cremos em Cristo, ou não cremos. Ele disse: eu venci o mundo, e ele venceu, claro que venceu. Ou ele apenas nos pregou uma peça de mau gosto. Não, a história está dizendo que o Senhor disse: eu sou mais do que vencedor, e vocês serão também. Eu venci, vocês vão vencer também, porque a minha vitória é dada por mim a vocês. Eu tenho que checar o meu coração para saber que nível de ansiedade eu tenho. Então faz um diagnóstico aí de você mesmo. Eu creio de fato que Deus é todo poderoso. Quando eu oro: Senhor, o Senhor é todo poderoso. Eu acredito nisso. Eu creio de todo o coração. Eu creio que Ele ouve as minhas orações, todas elas. Eu creio de fato que Deus cuida de mim. Eu creio que Deus zela dos meus interesses mediante as minhas impossibilidades. Eu oro pelo meu filho, mas não acompanho meu filho na escola. Eu não tenho jeito de cuidar de tudo, de todos, o tempo todo. Eu creio que Deus cuida nas minhas fragilidades. Deus consegue resolver mesmo as minhas maiores dificuldades. Será que alguma coisa pode passar desapercebida do Senhor? Eu creio que não.
E irmãos, nós temos aí muitos exemplos bíblicos, como que Deus fez com o povo durante 40 anos no deserto. Você sabe que é 40 anos no deserto e não faltar alimento? Como é que se faz isso? Como alguém faz isso? Que logística existe para deixar alguém 40 anos no deserto sem faltar? Cuidado. Como é que durante 40 anos no deserto o sapato não desgasta, a roupa não fura? É Deus. Deus. Quem abre o mar e manda que as pessoas passem a pés enxutos para o outro lado? É Deus. Quem coloca a nuvem na frente para iluminar e depois coloca essa mesma nuvem atrás para confundir o inimigo? É Deus. Como é que Daniel fez na cova dos leões? Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego sobreviveram na fornalha aquecida 7 vezes mais? Deus. Irmãos, a verdade é que assim como esses irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, nós somos lançados na fornalha, mas a promessa é a mesma. Eles não estavam sozinhos. Quando abriram a fornalha, lá tinha 4 pessoas. Diga glória a Deus. Diga, é Deus comigo. É Deus comigo. Deus permite até que eu vá para a fornalha, mas Deus está comigo. É muito lindo, irmãos, ver que aquele jovem diz assim: olha, nós não vamos nos submeter à estátua de ouro que o rei fez. O nosso Deus nos livrará. E se Ele não quiser, porque Ele é soberano, mesmo assim, nós seremos fiéis. Nossos irmãos coptas, está aí na internet, oraram: Senhor, livra-nos. Suas famílias oraram: Senhor, livra-os. O Brasil, o mundo, todo mundo diz: Senhor, tem misericórdia. Mas aprove a Deus permitir que eles fossem degolados. E aí, Deus falhou? Não, Deus está recebendo essa gente no céu com honras. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Porque há mártires. Deus nos livra o tempo todo, até o dia que Ele não quiser nos livrar, e aí Ele nos receberá em glória. Lembra-se que o primeiro mártir cristão foi Estevão, foi apedrejado, e ele disse: perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, não lhes impute esse pecado. E o texto diz: eu estou vendo o Filho do Homem em pé. É o único lugar na Bíblia que fala que Jesus está à direita de Deus, mas em pé, sempre assentado. Por que é que Jesus está em pé? Porque Jesus está ali para receber aqueles que são mártires. Diga glória a Deus. Aqueles nossos irmãos que estão morrendo, nós não podemos ter a visão que Deus falhou. Não, Deus é soberano e ninguém vai viver nessa terra para sempre. E quando chegar o meu dia e a minha hora, o Senhor vai me receber no seu trono, diante dele e na glória eterna. Glória a Deus. É isso aí, vamos vencer, vamos saltar fora dessa vida de ansiedade, essas correntes da ansiedade. Rapidamente agora, tenho 10 minutos, eu vou falar para você da dinâmica da libertação. Primeiro lugar, lance fora a ansiedade. Segundo lugar, busque a Deus com fé vencedora. Terceiro lugar, receba toda a provisão de Deus. Primeiro, lance fora toda a ansiedade. Como é que eu faço isso? A ansiedade subiu no meu coração, eu vou lançar fora. Eu vou: Senhor, está subindo aqui um medo. Senhor, está subindo uma angústia. Senhor, está subindo aqui um pavor. Mas eu, em nome de Jesus, lanço fora, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Pode ser demônio, pode ser prova, pode ser o que for. Eu lanço fora todo medo. E a Bíblia diz: o amor lança fora todo medo. Diga glória a Deus. Quando surgir a preocupação, ela vem na sua mente, ao invés de ficar pensando: é verdade, como será? Mas meu Deus, e se não der certo? Meu Deus, e se vende, se não vende? Meu Deus, se sara, se não sara? Meu Deus, se chega a tempo ou não? Você diga: ansiedade, você está repreendida em nome de Jesus, porque o meu Deus está no controle de todas as coisas. Exerça então a autoridade que você tem da sua identidade em Cristo. Você não foi abandonado, você não foi esquecido, Deus não te preteriu. Você está numa fornalha, mas Deus está com você. Repreenda a ansiedade, a preocupação, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A maior parte das nossas preocupações, e é isso que se chama uma ocupação antes. Eu me me ocupo antes. A maior parte delas não vinga, é só preocupação. A gente já sabe, a vida já nos ensinou que a gente fica preocupado
e depois não acontece nada. Você fala, puxa vida. Então, com base na fidelidade de Deus, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, eu repreendo a ansiedade, o medo, o temor, a incredulidade da minha vida. É uma posição de fé. Eu estou com Cristo, Cristo em mim, esperança da glória. Amém, irmãos? Segundo, eu busco a Deus com fé vencedora. A fé é uma prova das coisas que eu não vejo, aquilo que não existe para mim, mas existe na verdade no reino do Espírito. Irmãos, quando a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, é que nós estamos numa outra dimensão. Não existe só o aqui e o agora, a minha e a sua agenda. Existe uma posição em Cristo. E então eu vou buscar a Deus com fé vencedora. O que eu vou fazer? Vou buscar a Deus com os meus pedidos. O texto está dizendo: fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições. Mas pastor, Deus já sabe de tudo. Para que eu vou falar para Deus tintim por tintim? É para que você exerça autoconhecimento. Para que você entenda que para você é difícil, mas para Deus é nada é impossível. Quando você coloca diante de Deus aquilo que vai no seu coração, você está entrando no divã do Espírito Santo. E assim como o terapeuta ouve, e só de você falar, já organiza uma porção de ideias, o Santo Espírito é o divino terapeuta. Aleluia! E quando você vai falando, você vai enxergando verdades de Deus, você vai se lembrando de outras vezes em que Deus livrou você, que você não foi envergonhado, e aí você vai se enchendo de fé. Deus não precisa saber das suas coisas, mas você precisa falar para Ele. Entendeu a lógica? É eu que tomo conta, não é, do meu coração, confessando a minha impossibilidade e nomeando os meus pedidos a Deus. Como? Com oração e súplica. A oração é esse caminho maravilhoso para eu ir até a presença de Deus através de Jesus e rasgar minha alma com Ele. Mas a súplica, ela vai além, é aquele grito de agonia. E olha, irmãos, tem vezes que nós temos que orar gritando mesmo. Se você procurar lá em Hebreus capítulo 5, você vai ver que Jesus orava com brados, com gritos. A palavra grega é grito, grito. Ele clamava a Deus com lágrimas e gritos: Deus! Ah, não vou. Isso aí é ser pentecostal. Pentecostal que nada, é ser como Jesus, abrir o coração em lágrimas e gritos diante de Deus, que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Amém ou não amém? É isso aí. É a oração, é a súplica no Espírito de Deus e com ação de graças. Ou seja, Senhor, eu te agradeço, eu dou graças. Pastor, eu vou dar graças porque minha mãe está com câncer. Senhor, obrigado porque minha mãe está com câncer. Não. Eu vou dar graças porque, Senhor, minha mãe está com câncer, essa é a sina da vida, é isso que a vida prepara para uns e para outros, mas eu tenho condição de repreender toda a enfermidade em nome de Jesus, porque o Senhor levou na cruz os meus pecados e as minhas enfermidades. Então eu entro com clamor, com lágrima e intercedendo: Senhor, levanta a minha mãe, é câncer, não tem importância. O Lázaro estava podre, já tinha piorado muito mais vezes. Entre, clame, grite diante do Senhor. Em tudo dê graça, Senhor, apesar da situação que eu estou vivendo, eu não estou sozinho, estou na fornalha, mas o Senhor está comigo. Eu te dou graças porque eu vou crescer, eu te dou graças porque eu vou aprender. Lá em Tiago nós vemos que nós passamos por vários tipos de provações para o nosso crescimento. Quem cresce sofre a dor do crescimento, não é verdade? E é assim também na vida. Então, em primeiro lugar, lance fora a ansiedade. Em segundo lugar, busque a Deus com fé vencedora, apresentando o seu pedido, oração, súplica, com ação de graças. E aí o que acontece? Receba toda a provisão de Deus. O texto diz: e aí, e depois disso, o que acontece? A paz de Deus, não é sua, hein? Não é a paz da situação, é a paz de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, toda compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí é receber a bênção, aí é receber a provisão de Deus, sabendo que quando eu levo os meus pedidos, oração, súplica, ação de graça, Deus está recebendo. Eu estou lutando contra as minhas próprias limitações, contra as pressões da minha vida. Eu estou pronto para receber de Deus o livramento. Dona Alexandrina
foi membro fundadora da primeira igreja batista em Santo André. As ruas não eram perigosas como são hoje, mas o seu filhinho ou filhinha morreu atropelado. Não foi pela moto, nem pelo carro, foi pela carroça, que já tinha acidente. E aí, diante daquela situação, vendo a criança morta, o que eu vou fazer? Vou ter raiva de quem provocou esse acidente? Não. Em nome de Jesus, eu sei em quem tenho crido. Então eu perdoo você em nome de Jesus. Essa mulher é nobre para a igreja nascer dentro da sua casa. Que paz é essa? Que paz é essa? Há muitos anos lá em São Caetano do Sul, numa agência bancária, lá na Vila Paula, ladrões entraram, estavam apavorados, com medo e armados. Aí uma senhora com uma criancinha, chamava Talita, começou a chorar no seu colo, e o bandido falou assim: para, faz essa criança parar, eu atiro nela. E a criança não parava, ele atirou. O projétil perfurou a cabecinha da criança e o coração da mãe, ambas morreram. Membros da Igreja Batista em Vila Gerte, lá no templo, no culto fúnebre, um caixão grande e um pequenininho. Todo mundo chorando: Senhor, como é que pode? E aí a entrevista, a Globo coloca um microfone na boca do pai, Vladimir, e fala assim: o que você tem a dizer? Ele disse: eu tenho a dizer que as pessoas precisam de Jesus. Quem fez isso precisa de Jesus. Isso é ter uma paz, irmãos, que excede a todo entendimento. Ninguém entende isso, só aquele que compreendeu que a sua ansiedade foi levada para a cruz, que a ansiedade foi submetida ao trono do Todo-Poderoso. Aquele que pediu, mas deu a sua ação de graça, então está preparado para receber, pela presença de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus nos guardará o nosso coração e os nossos pensamentos, porque a gente pensa errado, então a gente sente errado, e depois a gente age errado. É por isso que Deus guarda o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. É dentro de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. É como aquela joia que você coloca dentro do cofre para estar bem guardada. A nossa vida é uma joia preciosa para o nosso Senhor. Então as nossas lutas, os nossos problemas são guardados, e nós somos guardados em Cristo, guardados por Deus em Cristo Jesus. Levante, nós vamos encerrar o culto dessa manhã rompendo em fé no nome de Jesus, dizendo: eu lanço fora toda ansiedade. Eu entro na presença de Deus agora, vou buscar a Deus com fé vencedora, e eu vou receber toda a provisão de Deus que está em Cristo Jesus, em nome dEle. Levante a sua mão, vamos orar. Senhor, mais do que palavras, mais do que persuasão humana, estamos diante do trono do Todo-Poderoso. Nós cantamos: ó Deus, Maranata, vem Senhor Jesus. Temos saudade do Senhor, sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Então, Pai, o meu irmão, minha irmã, a mim mesmo, todos nós que estamos preocupados, ansiosos com isso ou com aquilo, vendo o fim, catástrofe, vendo enfermidade, vendo dissolução do casamento, vendo problema na empresa, sendo empresário ou empregado, nós queremos agora repreender a preocupação e queremos, ao invés de reclamar e de sermos profeta do caos, quando alguém nos disser: está mal, você vai dizer: mas eu estou bem, graças a Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queremos, Pai, entrar na Tua presença contando as nossas dores, tintim por tintim, uma a uma. Queremos investir tempo, ó Deus, em confissão, e estaremos na Tua presença, e o Senhor restaurará a nossa alma, e nós experimentaremos o que o Teu servo Davi disse: no dia da angústia, clama a mim, eu te responderei, e Tu me glorificarás. É isso que nós queremos experimentar, papai. E Senhor, estamos aqui para receber essa paz, que não é com S de passageira, uma paz com Z, definitiva, completa, integral, que vem do Senhor, vem de Deus em Cristo Jesus. Recebemos essa palavra profética, papai, e nos reposicionamos. O Brasil vai continuar do mesmo jeito, mas nós estaremos diferentes. E nós intercederemos com oração e intercessão qualificada pelo Brasil, porque não estamos como quem crê em Deus e vira ateu na hora da prática. Nós cremos em Deus
e nós profetizamos nossa vitória em Deus, porque se não fizermos isso, seremos como os ateus, que não têm a presença de Deus, que não creem em Deus, que não têm intimidade nem relacionamento com o Senhor. Tomamos posse da nossa bênção, Pai. Obrigado, porque apesar de nós, apesar da nossa incredulidade, o Senhor tem tido misericórdia e tem nos dado uma nova chance para nos reposicionarmos diante da dor, diante do luto, diante do rompimento de um casamento, diante, Senhor, de alguma coisa que aconteceu na empresa, e nós resolvemos, por fé, por obediência, crer na Tua palavra e recebê-la. Abençoa o Teu povo, Pai, faz algo sobrenatural, poderoso, que essa palavra vire vida na nossa vida e o Teu nome seja exaltado, a igreja edificada e muitos venham conhecer Jesus através do nosso testemunho. Oramos em Cristo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a consolação doce e poderosa do Espírito Santo acompanhe todo o povo de Deus desde agora para sempre. Amém. Glória a Deus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá